Mais uma parte do resumo pós-anime de Seiken Tsukai no World Break, uma obra que todos precisam dar uma chance. Vai por mim, tem ação, tem romance, tem ecchi, apenas o fino do fino. Só a arte que deixa muito a desejar na minha opinião, mas beleza, eu posso relevar isso. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não viu as partes anteriores desta saga de resumos, vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo, então confere lá e depois tu volta aqui. Então, sem mais enrolação, vamos logo ao volume 9. O volume se inicia com uma operação em conjunta da divisão japonesa, francesa e britânica, onde estão levando um sacode de um metafísico, com um comprimento total de 300 metros e uma altura de mais de 60 metros, descrito como classe Fortaleza, um monstro que libera uma infinidade de borboletas com poderes elétricos. Sim, o início é bem confuso mesmo, mas já já tudo ficará claro. Seguindo, a Flavie, a mulher que o chefe da divisão francesa, o Charles, está procurando, ela está em um local estranho, como se fosse uma caverna feita de carne, descrito como se fosse um intestino. E nesse local misterioso, a Flavie acaba encontrando um velho que aparentemente é o chefe da divisão chinesa. E possivelmente esse local onde estão é dentro de um monstro metafísico. Como podemos lembrar, a alma da Flavie havia sido libertada do metafísico em que ela estava, e assim voltando para o corpo dela, obviamente, só que ninguém sabia onde o corpo da Flavie estava, pelo menos até agora. Dito isso, foi montada uma força-tarefa em conjunta com as divisão francesa, japonesa, britânica e chinesa para lidar com os metafísicos por trás do sumiço da Flavie e de mais de 100 pessoas. O Moroha, a Satsuki, a Shizuno, o Edward e a Angel vão juntos de carro até um certo local onde irá reunir todos os envolvidos nessa operação. Eles também se encontraram com a Leisha e os integrantes dos Strikers neste local de encontro. Com todos reunidos, rola uma reunião entre o Moroha, o Edward e o Charles, que aqui também está presente a mulher do Charles, a Flavie, que foi salva daquele lugar misterioso pelo chefe da divisão chinesa. Com isso, o próprio chefe da própria divisão chinesa está presente também, o Madiegua, eu acho que é assim que se pronuncia, mas beleza. Um velho que causou espanto no Moroha por sentir que esse cara era alguém sem igual, apenas estando na presença dele. O Madiegua até pede desculpas pelo que o Zishin fez com o protagonista, mostrando que ele aparentemente é de fato um homem justo e de boa índole, ao contrário do seu vice-comandante, o Zishin. Então se inicia a reunião com 3 líderes dos Cavaleiros Brancos mais o Moroha. E aqui descobrimos que 4 metafísicos são alvos dessa operação, e o alvo principal é o Labirinto, um metafísico que tem algumas pessoas aprisionadas dentro de seu corpo, assim como foi com a Flavie, sabe? E o meio de confrontar isso é com uma equipe pequena de resgate para salvar as pessoas dentro do monstro, e o resto do pessoal ficaria na ofensiva combatendo os metafísicos. Dito isso, Moroha foi selecionado para ser o capitão da equipe de resgate, já que ele é um S-Rank e já derrotou um metafísico de classe espírito maligno antes. Então está muito bem qualificado para ser o capitão e o protagonista obviamente aceita. Ele não é o tipo de pessoa que fica indeciso em momentos tensos pelo menos. Logo após a reunião, Moroha foi recrutar a Haruka para a missão de resgate. Mas a Haruka a princípio não quer entrar na equipe de resgate, por não se considerar uma pessoa forte para isso. Com isso, a Shizuno tem uma conversa com a Haruka para tentar incentivar ela e também a leva para ver uma batalha treino entre o Moroha e o chefe da divisão chinesa. Assim ela pode ver o protagonista usando a velocidade como forma de ataque e assim dando uma moral à especialidade da Haruka. Dito isso, o protagonista leva uma sova e perde pro Tekka, que é como é chamado o chefe da divisão chinesa. Com certeza o Tekka é alguém que pode ser descrito como acima de um S-Rank normal, como o protagonista, sabe? Pra tu ver que ele não é pouca coisa. Mas pelo menos com a derrota o Moroha acaba ganhando um travesseiro de colo da Haruka, como consolação, pelo menos isso. E aqui a Haruka até se demonstra mais apaixonada pelo protagonista, mas ainda não transmite esses sentimentos pra ele. Após essa pausa, o Moroha decide continuar o treino com o Tekka, mas com a adição da Haruka como parceira, e esse treino iria se repetir até o dia da grande missão dos Salvadores, mostrando que a Haruka está mais confiante em si mesma e que ela pode fazer essa missão junto a dele. Bem, falando sobre a operação contra os metafísicos, o número total de pessoas era de 356, todos são salvadores que irão participar desta missão.
A divisão britânica tem 92 membros, a divisão japonesa 218, a divisão francesa 46, basicamente é isso, literalmente uma operação em larga escala. Com eles dividindo assim, a divisão britânica atacaria a estátua, que é o nome do metafísico, a divisão japonesa ficaria com os 7 chifres e a divisão francesa ficaria com a anêmona. Enquanto isso, esperava-se que a equipe de resgate, liderada pelo Moroha, se infiltrasse no labirinto e resgatasse todos os envolvidos. Resumindo a estratégia, é basicamente isso. Com tudo organizado, começam as reuniões estratégicas do ataque, onde mesmo em meio a todo esse caos para enfrentar esses monstros, ainda tem uma pessoa pouco confiável, que é a Kyoko, que como precisavam de todo o apoio possível, então ela seria útil, mas não era uma pessoa para confiar suas costas em uma batalha, mas a maioria sabia disso. Rola mais uma batalha treino entre o Moroha e o Edward, o chefe da divisão britânica, onde o Moroha consegue manter o mesmo nível de combate, sendo até reconhecido pelo próprio Edward, que é outro Rank S. E é aqui que a Haruka também se decidiu de fato se juntar à equipe de resgate, e ainda também se declara murmurando para Shizuno que ela também gosta do protagonista. Já podemos contar como mais uma pro harém? Não é nem spoiler isso, vai ser um harém, pode ter certeza. Só mais uma pro barco, então só bora. Bem, seguindo, o dia da batalha contra os monstros chegou, com uma equipe de ataque e uma equipe de resgate. A equipe de resgate contava com o protagonista Haruka, o Kakemichi, e se não me falha a memória, tinha mais um membro da divisão francesa também. Como eu já mencionei, o plano da equipe de resgate é se infiltrar no metafísico chamado de labirinto e salvar as pessoas aprisionadas, enquanto a equipe de ataque tentava conter os metafísicos e destruir eles por fora. Resumindo, é isso. Já no meio da batalha podemos ver a equipe dos Strikers sem o Moroha e a Haruka enfrentando um metafísico, chamado de Anêmona do Mar, descrito como uma espécie de monstro marinho, que por si só nós podemos ver que o Moroha faz muita falta aos Strikers, porque eles não estavam dando conta da situação. Só começa a mudar quando a divisão francesa apareceu para ajudar. Já indo para o lado da equipe de resgate, podemos ver que o Moroha e sua equipe conseguiram se infiltrar dentro do labirinto. E aqui também descobrimos que os metafísicos de classe espírito maligno e de outras classes possivelmente também são criados a partir das almas dos humanos, assim como foi com a Flávia anteriormente. Então se existe Salvador, sempre existirá metafísico. Dito isso, a equipe do protagonista acaba encontrando o Shade, um monstro de classe espírito maligno dentro do labirinto, basicamente um metafísico que pode manipular sombras para se esconder e usar garras para atacar, assim iniciando uma batalha dura contra os membros da equipe de resgate. Já indo para o lado do Edward, nos é mostrado que ele pode lidar sozinho com um metafísico de classe fortaleza. Dito isso, a sua parceira, a Angel, acaba deixando o Edward sozinho e leva um grupo de apoio para enfrentar outro metafísico, que é chamado de 7 chifres. Mas voltando para o lado do Moroha novamente, ele consegue derrotar o Shade com a espada Saratiga, cortando o núcleo do monstro, possível graças a uma combinação de poderes de Kuroma do protagonista. E aqui também descobrimos que a alma selada nesse Shade era do Kashiwaba, e ele fala antes de sumir algo como: o demônio mesmo preso ainda tem sua influência muito grande nos bastidores, e o nome do demônio é Shiba Akira. Dito isso, a equipe de resgate tira todas as pessoas de dentro do labirinto e após isso o protagonista usa o Thunderbolt Dragon para destruir o labirinto de dentro para fora. E com esse metafísico destruído, tanto a Anêmona como os 7 chifres e a estátua não poderiam se regenerar mais, porque dependiam do labirinto para isso. Então era só questão de tempo até a derrota desses metafísicos. O Edward se encarregou da estátua, o Charles da Anêmona e o Moroha dos 7 chifres, assim com cada um derrotando seu respectivo oponente. Já indo pro pós-batalha, a Nelly acaba aparecendo no local onde estava a Mari, a diretora da academia do protagonista. E aqui descobrimos que a Nelly e o demônio, entre aspas, foram presos pelo chefe da divisão japonesa. Mas elas não se aprofundam muito na conversa e fica esse mistério no ar do porquê. O volume se encerra com o protagonista e seu harém aproveitando a folga nas termas após a longa batalha contra os metafísicos, com direito a algumas ceninhas ete que não poderiam faltar com aquelas interações de qualidade. E por fim nos é mostrado a conversa de 2 homens que aparentemente fazem parte de uma organização composta por alguns salvadores, que serão mais importantes à frente, então não tenho muito o que falar aqui.
Mais um volume finalizado, sei que tem muito chão pela frente até o volume 22. Espero contar com o seu apoio, apesar da obra não ser tão conhecida assim. Mas na minha opinião ela é muito subestimada, com certeza sei que não é uma perfeição, mas tem suas qualidades. No mais é isso, obrigado por assistir até o final deste vídeo, considere se inscrever para me apoiar, confira o sininho das notificações, só isso que realmente peço. Te vejo no próximo vídeo.